Mas, obrigada. Tá, mas obrigada. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Começou. Shalom, desejar boas noites a todos, né? Ao Jorge que está fazendo o live também maravilhoso de nos ajudar nessa live. E estamos aqui sentindo do pastor Kesto, né? Que por eventualidade não pôde estar aqui hoje. Porém, a gente não que já foi, eu acho que adiado quase um mês e meio, né? Por aí ou mais, não sei, a respeito da parábola do homem rico e de Lázaro, tá? Então, eu vou passar uma perspectiva diferenciada para vocês a esse respeito, tudo bem? Então, a gente vai começar os estudos. Quero saber se com o Jobson tá tudo tranquilo, tá ouvindo bem? Tá de boa? Bem, tá dando só um chiadinho pequenininho. Ok, qualquer coisa, se der um chiado maior e ver que a gente não vai conseguir seguir a live, aí qualquer coisa você dá um alerta para mim, tá bom? Tá ok. Então, eu vou começar aqui a falar sobre a parábola do homem rico e Lázaro, que está citada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, e que diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de lícimo e vivia todos os dias esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, agora os anjos para o de Abraão. E morreu também o rico e furtado. Sheol ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, eu li esse texto aqui na íntegra para vocês porque é importante vocês entenderem o que vai dado aqui. Eu acredito que poucas pessoas estão familiarizadas com que, na realidade, nós vamos estar passando aqui em relação a esse estudo do homem rico e Lázaro. Tem certas características e detalhes peculiares que o tornam diferente de todas as parábolas anteriores já citadas por Yeshua. Embora várias parábolas de Yeshua sejam povoadas de todos os tipos de personagens, nenhuma delas jamais recebeu nomes. E há 3 principais personagens aqui, pelo menos, né? Aqui que a gente acabou de ler no texto: o homem rico, Lázaro e Abraão. Os sons, eles são importantes, mas não são os personagens principais. É interessante, por exemplo, que os 3 personagens principais, Lázaro seja nomeado e Abraão seja nomeado, mas o personagem inicial do relato, que é o mais importante, não tem nome. Se abordarmos retratando pessoas reais, mesmo que seja em uma parábola, então devemos entender a identidade dos personagens principais. Aparentemente, se trata de uma parábola profética. Vocês vão visualizar daqui para frente porque eu estou dizendo que se trata de uma parábola profética. Há uma pessoa com o nome Lázaro que desempenha um papel bastante significativo no ministério de Yeshua. Lázaro está diretamente relacionado ao relato em que ele morre de uma doença não revelada e ressuscita dos mortos 4 dias depois por ordem de Yeshua. Para quem quiser ler esse relato na íntegra, pode estar lendo o João, no capítulo
verso 1 ao 46. Os detalhes do homem rico narrados em Lucas, né, que nós lemos, são estes. Ele é rico e ele está vestido de linho fino e púrpura. Essas informações são extremamente importantes. Ele, por um lado, vivia o quê? Regaladamente, no sentido de que ele é altivo, arrogante, né? E vivia ali, por exemplo, nesse sentido, entre aspas, alegre, né? Porque ele tinha os bens. E ele possuía uma mesa, mas ali não descreve que tipo de mesa é. Será que a gente vai abordar? Será que seria tipo uma mesa de troca de dinheiro? A gente vai ver isso daqui para frente. Aqui no verso 21 de Lucas fala, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. A gente vai ver que tipo de mesa era essa. Ele está despreocupado com os necessitados, né? E ele tem 5 irmãos que moram na casa de seu pai. Então, a gente vai trazer aqui umas revelações bastante interessantes a respeito desse texto. Esses são os detalhes fornecidos por Yeshua a respeito do homem rico, que nos ajudará a entender por que Yeshua falou enigmaticamente nesse caso. A questão é que este homem estava vivo na época que Yeshua narrou esta parábola. E pelo fato dele estar vivo, por exemplo, assim como Lázaro estava vivo, porque esses acontecimentos com Lázaro e com o homem rico, eles ocorreram lá na frente. Por isso que é chamado de uma parábola profética. Enfim, então, mas por que permaneceu com o nome dele de forma enigmática? Nós vamos ver. O homem que oficiou como sumo sacerdote durante o ministério de Yeshua chamava-se Caifás. Os evangelhos registram suas ações a respeito de Yeshua e os eventos que ocorreram ocasionalmente, que acabou ocasionando aonde? Na crucificação. Ele pertencia a uma família sacerdotal proeminente em Jerusalém, como nós vemos, por exemplo, referenciado no Talmud Bavili, em Yevamot 15b. O sumo sacerdote, aqui nesse caso, foi ordenado pela Torá a usar certos tipos de roupas para diferenciá-lo dos demais sacerdotes, o que era conhecido como éfode. É como se fosse um manto. As roupas do sumo sacerdote eram do mais alto valor e adequadas de prestígio e riqueza. O traje do sumo sacerdote é ordenado lá em Shimot, em Êxodo 28, do versículo 6, para ser de quê? De linho fino. Olha as características do homem rico, linho fino. E uma das 3 cores que deve ser tingido é de púrpura. A nível de curiosidade, por exemplo, as palavras aramaicas encontradas na Peshita para linho fino e para púrpura neste relato de Lucas 16 vêm dos mesmos termos aramaicos encontrados na Taná Peshita de Êxodo 28:6, nos Targum de Onkelos, Jonathan e Neoft. Essa ligação de termos, né, aparentemente nos mostra que Yeshua está se referindo diretamente ao traje do sumo sacerdote. Sabendo que Caifás era o sumo sacerdote oficiante naquele tempo, torna-se aparente, por exemplo, exatamente a quem Yeshua estava se referindo quando ele falou de um homem rico sem dar-lhe um nome. Ou seja, a gente viu que as características da veste do homem rico é as características da veste do sumo sacerdote. E por isso esses detalhes expressos ali por Yeshua. Quando se descobre a identidade do homem rico, aparentemente se destinava ali a Caifás, todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira surpreendente. O relato nos diz que o homem rico declara ter 5 irmãos, lembrando que a posição de Caifás ela não foi herdada de seu próprio pai. Um sumo sacerdote de uma família diferente estava servindo antes de Caifás. O nome desse sumo sacerdote era Anás, ou Hanan, Hanim em hebraico, e às vezes registrado também como Ananos, em grego. Ou seja, a gente tem um registro aqui, por exemplo, no livro de Flávio Josefo, que vai falar a respeito de Anás. Isso está registrado em Antiguidades, livro 20, capítulo 9, seção 1, diz o seguinte: agora tu vai de Caifás. Provou-se um homem muito afortunado, pois ele tinha 5 filhos que desempenhavam o ofício de sumo sacerdote para Deus. E ele mesmo tinha desfrutado dessa dignidade muito tempo antes, o que nunca tinha sido a nenhum de outro de nossos sumos sacerdotes. Bom, Roma, depois Anás, né, de seu cargo,
da era comum, ou da era cristã, colocando em seu lugar seu filho Eleazar, que serviu como sumo sacerdote por 2 anos. Roma Norte interveio, né, e depois inseriu o recém-chegado da família de Anás, Caifás, o sumo sacerdote oficiante, que serviu como tal da 33 da era comum, era cristã. Caifás foi casado com um membro da família de Anás. De Caifás, ao se casar legalmente, por lei nesse caso, teve 5 irmãos. E esses irmãos, Eleazar, Jonatã, Teófilos, presta atenção sobre essa questão, Teófilos. Vai ter pessoas que provavelmente vai indagar dizendo, mas Teófilos é um nome em grego. Calma que a gente chega lá. Matias e Ananos, o jovem. Por que Ananos, o jovem? Porque o pai já era o mais velho, tá? E aqui está registrando essa questão. Bom, este detalhe está alinhado com a ação feita por Yeshua na parábola que o homem rico proclamou ter 5 irmãos. Yeshua aparentemente se refere a apenas uma pessoa, que até então aqui no contexto seria Caifás. Anás recebido favoravelmente pela população. Depois que ele foi deposto por Roma, ele continuou a exercer o seu poder através de seus filhos e genro, que seria Caifás. Então, você já sabe que Caifás, ao se membro da família de Anás, ele ganhou 5 irmãos legalmente por lei. Pois é. Então, daqui saem os 5 irmãos. E a gente vai continuar aqui nessa questão. Que se transformou em poder sobre todos os que iam ao Beit Hamikdash, o templo. Então, Anás não foi recebido favoravelmente pela população. E ele continua a exercer através dos filhos dele e posteriormente do genro dele, que se transformou aqui em poder perverso. A gente vai ver um pouquinho sobre esse poder perverso. Portanto, esta é a razão pela qual Anás e Caifás são mencionados até como sumos sacerdotes no sacerdócio, conforme está registrado lá em Lucas 2. É uma impossibilidade, de acordo com a Torá, mas tornou-se possível devido ao fato dele manter o domínio através de seus filhos e de seu genro. Isso significa, por exemplo, que a população suportou o espírito ganancioso da casa de Anás e da casa de Caifás por muitos anos. O Talmud Baveli, em Pessahim 57a, para vocês terem noção, ele chega ao ponto de pronunciar uma desgraça sobre a casa de Anás, grafada como Hanim de Hanam, pelo controle opressor e manipulador que eles detinham sobre aspectos monetários da adoração do Beit Hamikdash, que seria do templo. Este controle ele foi exercido pela exploração do que popularmente denominado como ali bazares, né, lojas, no templo, ali bem no terreno do templo, chamado de Loja dos Filhos de Anás. Esses termos, por exemplo, Loja dos Filhos de Anás, quando vocês lerem, por exemplo, lá em Sifre Devarim 105:19 e no Talmud Yerushalmi, Pia 9b, e apenas lojas no Talmud Bavli, ou Rosh Hashanah 31a, vai estar ali na versão aramaica, mas vocês vão ler que na tradução significa Loja dos Filhos de Anás, só para vocês terem uma noção. E esta é a área que a gente está mencionando aqui, é onde o comércio era praticado pelos adoradores que iam ao Beit Hamikdash, ou seja, que iam até o templo, e pelos mercadores presentes que vendiam animais ritualmente puros, pronto para o sacrifício, bem como sua inspeção oficial, e onde a troca de dinheiro também era realizada pelos romanos. Eu fiz um vídeo, inclusive, abordando sobre essa questão da limpeza do templo, né, de forma detalhada na parábola da figueira. Caso vocês queiram estar dando uma olhadinha, né, para tentar entender esse contexto, lá também vai falar especificamente sobre essa questão da limpeza do templo. Bom, para quem ainda não está familiarizado, nesse caso, esta, no caso, seria a área onde Yeshua fez o seu discurso de cair o queixo, registrada para nós em todos os evangelhos. O que a gente observa é que alguns antimissionários, eles se levantam e falam que isso foi uma birra desnecessária de Yeshua, porque ele simplesmente foi lá e fez a questão da limpeza do templo, né? Onde ele pega ali, por exemplo, os chicotes e sai batendo, né?
a realidade segue observar que não foi uma birra desnecessária, onde até as próprias literaturas rabínicas, elas condenam tal atos de que eram feito essa exploração super intensa durante aquele período. Foi também essa interrupção de Yeshua, desse comércio no templo, que fez com que os principais sacerdotes, né, procurassem ativamente assassiná-lo. Uma opção que tinha sido até então apenas uma declaração verbal e um plano de Caifás, que está registrado em João, no capítulo 11, do versículo 49 ao 53. A indignação de Yeshua nessas lojas, nesses bazares, era dirigida ao fato de que eles estavam mantendo refém o terreno do templo, extorquindo os fiéis, né, para dar mais do que era exigido ou do que eles eram capazes de dar. Essas lojas nem mesmo estavam localizadas originalmente na área do templo, em todo o templo, não ficavam ali. O Talmud Bavili, em Miglah 29a-b, ele nos diz que eles só se mudavam para o terreno do templo durante uma época específica do ano, ou seja, seria justamente na primavera, logo antes de Pessah, ou seja, da Páscoa judaica, que é um dos moedins, uma das festas designadas pelo Eterno na Torá. Essa locação, por exemplo, dos cambistas ali durante a época de Pessah, da Páscoa, foi supervisionada pela casa de Anás, e eles obtiveram um lucro enorme com essas multidões de pessoas que vinham adorar o Eterno de forma sincera. Sob as mãos de Caifás e de seu sogro, eles estavam propensos a aumentar os preços dos animais ritualmente puros. Inclusive, até esse trecho eu abordei lá na parábola da figueira, né? E a Mixinah Keritot 1.7, ela registra, por exemplo, um rabino que seria o Ramban Shimon, né? Ele fez parar, por exemplo, ele fez ali para pôr um fim àquela elevação injusta de valores. Um exemplo desse aumento de preços que aconteceu várias décadas depois do episódio, inclusive, envolvendo Yeshua na questão da limpeza do templo. Bom, como o evento está registrado aqui na Mixinah e ele ocorreu há décadas após o clamor muito mais local de Yeshua, né, isso mostra que as ações de Yeshua, quando ele limpou o templo, não foram levadas a sério pelos sacerdotes governantes. Mas a extorsão foi retomada como uma praga sobre o povo. E este, por exemplo, é só mais um dos fatores, nesse caso, que merecidamente ocasionou na destruição do Beit HaMikdash, na destruição do templo na era 70. É um dos fatores, para vocês terem noção. Essas transações ocorreram nas lojas do templo, né, que seria ali conhecido como o Templo de Herodes, ou seja, o segundo templo, na presença de mercadores e inspetores que se sentavam ali amontoados aonde? Em pequenas mesas. Lembra que eu mencionei? Essas mesas é onde o dinheiro era trocado por seus serviços específicos. E por isso eu lembro essa questão das mesas. Essas mesas, por exemplo, mencionadas inclusive no Talmud Bavili, nos 36a. Agora sim, de curiosidade, por exemplo, a palavra aqui, por exemplo, em relação sobre essa questão, a palavra para mesa de câmbio, que é aqui, pator, aqui no aramaico, tá? É exatamente a mesma palavra usada por Yeshua no relato aramaico da Peshita sobre o homem rico. E como Lázaro se sentava à porta de sua casa e desejava receber algo de sua mesa. Então, o termo ali, mesa, é essas mesmas mesas de câmbio que havia ali por troca de dinheiro no Beit HaMikdash, no templo de Herodes, que ali é o templo. O que Yeshua tentou transmitir com a menção, por exemplo, de tal mesa no aramaico é que, com falta de acontecendo nas mesas de câmbio supervisionadas por Caifás, ele tinha mais do que o suficiente em seus cofres para dar pelo menos algumas pequenas somas a Lázaro, mas ele não fez. Ou seja, ele não se importava com a descrição do homem rico. Até a possibilidade, por exemplo, de que a menção à porta de sua casa fosse uma referência ao próprio Beit HaMikdash, ao próprio templo. E a incapacidade de Lázaro entrar de fato devido à impureza, por exemplo, que a sua doença lhe trouxe. A Peshita, ela diz que ele sofria de shurne, né? Isso seria basicamente ali abscessos, que é meramente o cognato aramaico para a palavra hebraica, por exemplo, que aparece na Torá, que seria shirim,
que faz referência às feridas, por exemplo, em um leproso, inclusive. A história termina com o homem rico no Sheol, né, tendo seu pedido negado de que Lázaro seja enviado de seu lugar, do paraíso de volta à terra, com base no fato de que se alguém está ignorando o testemunho da Torá e dos eles não darão ouvidos ao testemunho de alguém que ressuscitou dos mortos. Aparentemente, por exemplo, essa declaração do homem rico em tormento, buscando ajuda, por exemplo, de um homem morto lá no paraíso, que seria ressuscitado para avisar sua família, foi dita em tons proféticos. Por quê? Vocês vão se familiarizar que é justamente isso que aconteceu com Lázaro. Pois não muito depois disso, veríamos o próprio Lázaro, que era uma pessoa importante no ministério de Yeshua, que acabou morrendo de algum tipo de doença, e 4 dias depois ele foi milagrosamente ressuscitado pelos méritos de Yeshua. Bem, depois de sua ressurreição literal, o próprio Lázaro foi procurado para ser o quê? Assassinado por decisão de quem? Dos principais sacerdotes. E entre aspas, esses principais sacerdotes ali vai mencionar sobre Anás, Caifás, provavelmente Jonatão, filho de Anás, e sucessor de Caifás, mencionado junto, inclusive, com os 2 primeiros homens lá em Atos 4:6. Ou seja, esse relato do próprio Lázaro, que foi procurado, por exemplo, para ser assassinado pelos principais ali dos sacerdotes, né, mencionado em João, no capítulo 12, do versículo 10 a 11, pois o seu testemunho fez com que mais e mais judeus confiassem no testemunho de Yeshua. Este detalhe mostra claramente que eles não ouviram as palavras de alguém que tinha ressuscitado dos mortos, provando que as palavras do Mashiach, de Yeshua, foi absolutamente precisa em seus ensinamentos. Bom, e para a gente falar mais um pouquinho sobre esses detalhes, né? Você já se perguntou para quem Lucas estava escrevendo? Isso é um detalhe importante. Lá em Lucas 1, no versículo 3, em Atos também, no versículo 1, nos diz que ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Eu vou lembrar para vocês, por exemplo, que o Novo Testamento, antes dele estar, por exemplo, em formato direitinho de livro, eles eram livros espalhados, tá? Então, o livro de Lucas, nesse caso, o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos, eles eram livros unidos, eles eram um livro só. E é assim que foi achado. Então, por isso, explicando aqui essa questão para você. Então, para quem que Lucas ele escreveu? Quem foi esse indivíduo? Bem, a identidade mais lógica do destinatário de Lucas é um homem chamado Teófilos ben Ananos. Ou seja, o Ananus, por exemplo, um dos filhos de Ananos, né, que por fim serviu como sumo sacerdote por vários anos após a curta oficiação, por exemplo, de seu irmão Jonatão, que serviu logo após Caifás. Inclusive, faria sentido que Lucas estivesse presente, por exemplo, com Paulo durante sua aparição perante o concílio, lá em Atos 22, no versículo 30, no capítulo 23, também no versículo 9, que consistia não apenas nos principais sacerdotes, mas também no irmão Teófilo, e sumo sacerdote em atividade. Ananos, o mais jovem, oficializado em 63 da Era Comum, e não oficialmente nos bastidores, até o seu assassinato em 68 da Era Comum, que era cristã. Então, faria todo sentido para que o ex-sumo sacerdote Teófilo ele pudesse se decidir sobre os assuntos que estavam alimentando as ações atípicas dos seguidores de Yeshua. E, finalmente, faria sentido que Teófilos ben Ananos seja, por exemplo, Teófilo nomeado, em que Lucas, Atos, ele vai nomear devido a como Lucas o cumprimenta também. Lucas, lá no versículo, em capítulo 1, versículo 3, né, ele vai cumprimentá-lo como o termo ilustre. Ou seja, curiosamente, no antigo Midrash Shi Hasharim 2.13, o texto usa a mesma descrição de ilustre, por exemplo, que encontramos no aramaico de Lucas, no capítulo 1, no versículo 3, para se referir aos sumos, aos sacerdotes que seriam tzadik, que seriam justos. Os ilustres aparecem na terra, como está escrito. É um termo tão respeitoso nesse caso. E um dos porquês, ele teria gastado também
tanto tempo, no caso Lucas, esforços em reunir todas as ações sobre a vida e ministério e subsequentes eventos de seus alunos, porque Lucas ele escreveu para uma pessoa especificamente, o que dá a entender que provavelmente foi o sumo sacerdote. A termos de curiosidade, por exemplo, porque vocês podem indagar, mas Teófilos não seria um grego, não seria um nome grego? Então, aqui quando a gente pega no aramaico, Téfilos, né, do aramaico, é a forma, por exemplo, transliterada aqui do grego bem antigo. É uma tradução do hebraico, né, que vem lá de Yadidiá, que significa amigo de Iá. Esse Iá está fazendo referência ao bigrama do tetragrama, tá? Então, esse Teófilos, ele surge daí para o grego, só para vocês ficarem cientes dessa questão, porque isso poderia ser uma objeção, então estou respondendo essa questão. Então, tais objeções dá mais uma razão para acreditar firmemente que Caifás era o indivíduo por trás da referência velada a um homem rico por Yeshua. Bom, quando consideramos todas essas objeções sobre a identidade do homem rico, no relato de Yeshua, podemos ver que, se ele tivesse nomeado o sumo sacerdote Caifás como homem rico em tormento nas chamas do Sheol, ele teria sido possivelmente considerado culpado de falar mal de um sumo sacerdote, oficiante de Israel, o que teria transgredido diretamente a Torá, porque lá em Êxodo 22, no versículo 28, existe uma declaração de não falar uma maldição contra um líder. Você não deve tomar Elohim levianamente e um líder em seu povo. Você não deve amaldiçoar. Então, agora você consegue entender porque permaneceu assim dizer, de forma... Ele não simplesmente não mencionou. Se Yeshua tivesse falado que o sumo sacerdote oficial da época iria para o Sheol, imagine a cena, e sofreria os seus tormentos, ele teria sido responsável por tal declaração, como uma maldição sobre aquele que foi considerado ordenado por decisões dos céus, né? Ou seja, pronunciar tal coisa é transgressão da Torá. Nomear Caifás abertamente teria provocado aqueles que buscavam algo para usar contra ele desnecessariamente. Caifás já estava querendo assassinar ele, imagine ele citando Caifás ali no lugar do homem rico, né? Ou seja, por isso, ele, nesse caso, ele traria uma repercussão legal, ou seja, legal no sentido de processo ali mesmo, baseado na lei, com uma acusação válida contra Yeshua durante seu julgamento posterior perante o próprio Caifás. Bom, Yeshua estava ciente dos limites que ainda ele tinha que respeitar como um homem judeu e observador da Torá. Então, esse foi um estudo, né, mais curtinho, que ficaria em torno de uns 30 minutos, né, por aí, a esse respeito. Então, trazendo aqui para vocês a identidade do homem rico e por que ele não foi mencionado, justamente por se tratar de Caifás, aparentemente, e por ser ali o sumo sacerdote, e Yeshua não podia falar abertamente, até para não transgredir como um homem judeu, né? Não poderia transgredir a Torá. E nesse sentido, por exemplo, eu quero deixar esse estudo para vocês analisarem, né? Vocês podem até pesquisar na internet o nome, por exemplo, porque quando isso foi falado, às vezes pela primeira vez que as pessoas ouviram, né? Vocês podem pesquisar o nome do filho de Anás, né? Que seria Teófilos ben Ananos, e vocês vão verificar de onde saiu, inclusive, esse nome Teófilos. Ele já vem do hebraísmo, né? Do aramaico ali para o grego, que significado referente à questão, como eu passei aqui para vocês, que seria amigo de Iá, ou seja, fazendo referência ao tetragrama. Então, como eu chamei isso de uma parábola profética, entre aspas, né? Nesse sentido, porque ela falou de eventos que ocorreriam lá na frente. E com Caifás e com Lázaro e com os 5 irmãos, que não eram os personagens principais, mas foi importante inserir eles aqui, inclusive no contexto ali do judaísmo do segundo templo, para que vocês pudessem entender.
Então, eu vou deixar esse estudo com vocês e vou chamar aqui o Jobson, né? Porque o estudo já finalizou. Professora, eu quero agradecer primeiramente a sua contribuição. Um estudo muito rico. Eu confesso que eu vou ter que rever de novo. E agradecer aqui os irmãos que estão acompanhando a live aí. Só Muito faltou obrigado. o pastor Castro, né? Que ia Faltou o pastor acrescentar Castro. mais coisas. Inclusive, ele não está presente hoje porque está com um problema de internet lá na casa dele, lá, que ficou sem internet lá. Acabou a luz e acabou que a internet não voltou. Mas acredito que na próxima live ele vai estar presente aqui. Vamos fazer uma oração então para a gente poder encerrar? Vamos fazer. Pode fazer oração, Jobson. Tá bom. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos primeiramente, Pai amado, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, aqui aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Peço a ti, Deus, que o Senhor derrama, Pai amado, a tua sabedoria cada vez mais sobre a nossa professora Roberta, Pai amado. O Senhor também derrama sabedoria sobre o nosso pastor Kester, Pai amado, que tem nos conduzido, Pai amado, com primor, Senhor. Pai, te agradecemos por cada pessoa, Pai amado, cada vida que assistiu essa live aqui, Pai amado, conosco, Pai. E também já te agradecemos pelas pessoas, Pai amado, que serão alcançadas, Pai amado, através desse estudo, Pai amado, futuramente, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Professora, obrigado. E foi tranquilo o estudo? Vai precisar rever de novo? Vou precisar rever de novo. É muita informação bem complexa. Mas deu para entender, né? Deu para entender o racional, assim, a linha de raciocínio perfeita. A questão agora é rever para poder amadurecer o entendimento e conseguir replicar o conteúdo. Tá tranquilo, então. Obrigado, professor. Então, até a próxima. Shalom, shalom para vocês. Shalom, Jobson. Muito obrigada, eu que agradeço.